Que velocidade. Ele vai até a linha de fundo, o cruzamento sai perfeito para a conclusão. E achando espaço para jogar, Bruno. Por quê? Porque o time já sabe o que quer fazer, já entende bem o que quer fazer. O Corinthians tem muita dificuldade, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Agora o João Paulo concluindo, né, na cara do Cássio, uma outra jogada muito bem construída, porque estava na cara que seria construída daquela forma, né? O Corinthians não conseguia neutralizar e não conseguia ser efetivo também no ataque. Foi um jogo para algumas conclusões e cenários, Bruno, parecidos, né? Dois times que têm elencos que poderiam ser melhores, que os técnicos acabaram de chegar, só que um sabe o que tem que fazer, o outro não. E eu acho que é esse que é o ponto, porque a gente vai ouvir o Silvinho já já, e a impressão que eu tenho, Eugênio, é que ele não sabe o que está fazendo, viu, Eugênio? Ele está começando um trabalho do zero, gente. É difícil. É muito difícil. O erro é você trocar o técnico às vésperas do Campeonato Brasileiro e às vésperas de decisão em Copa do Brasil, que é o caso aí. E eu acho que ele tem os erros dele também. A gente pode avaliar aqui ao longo do programa, porque ele não aproveitou absolutamente nada do que vinha sendo feito, porque ele está começando a entender agora as opções que tem no elenco, e ele fez opções ontem durante o jogo muito questionáveis, na minha opinião. Mas a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Eu acho que há muitos erros no Corinthians e os erros não têm um único culpado. Esses problemas devem ser divididos por muita gente dentro do Parque São Jorge ou do CT. Pessoal, arrasta para baixo e vamos ver então a estratégia do treinador. Jogos em que o Corinthians mais cruzou na temporada e ontem isso estava dando o que falar nas redes sociais. Contra o Peñarol, 44, contra o Atlético Goianiense nessas duas partidas, sob o comando do Silvinho, foram 33 e 30, ou seja, com o Silvinho o Corinthians já chegou aí bater nesse ranking aí de partidas que mais cruzou na temporada. Mas aí, Marra, deixa eu te perguntar, na fala do Silvinho ali, que ele fala que a técnica não é a mais importante, que, claro, ela é importante, mas também tem uma questão de estado de espírito, enfim, qual é o problema do Corinthians neste momento? É a técnica, é a tática, ou é a falta de vontade, de raça, algo que ele possa explicar mais comportamental? Não, eu acho que é tudo isso um pouco. E só uma coisa assim, para esse momento, o Silvinho ele é muito inteligente, ele é muito bom, muito dedicado e ele quer ser o mais honesto possível com o torcedor do Corinthians. Isso é digno de nota, a gente precisa destacar isso. Ele quer falar não o que o torcedor quer ouvir, ele quer falar o que ele está percebendo. Então isso é elogiável. Seria muito fácil, né, Mariana, se alinhar a um discurso, chegar chutando porta, não sei o quê, isso não resolve. Na verdade, isso resolve naquela noite e atrapalha no dia seguinte. Mas vamos lá. O Corinthians tem questões de jogo que não estão claras. E quando o jogo começa a ficar melhor, até mesmo o ânimo dos jogadores... Lembra daquela palavrinha que a gente fala muito aqui da tal da confiança? Quando o jogo começa a fluir melhor, quando os resultados começam a vir, os jogadores passam a acreditar mais. Só que o jogo não vai fluir melhor comprando na feira. Eu fui lá na feira e comprei o jogo melhor. Não tem essa solução. O jogo vai fluir melhor no dia a dia, com o tempo. Elenco por elenco, gente, o elenco do Atlético Goianiense é um elenco que é limitado. O elenco do Corinthians é um elenco melhor. Não tem dúvida disso. O elenco pode render mais? Obviamente, claro que pode render mais. E a questão não é só tática, só técnica ou só anímica. Tem muito mais coisa envolvida. O que eu entendo agora é que o Silvinho vai precisar ter pulso forte, firme, para resolver situações de campo. Ele pega um trabalho que o Eugênio falou, é a pura verdade. O Barroca, que já teve no Atlético Goianiense antes, que já conhece, ele não fez grandes mudanças. Ele faz adaptações. Ontem o time marcava sem a bola em 4-4-2. O João Paulo mais adiantado, sendo um 10 para encostar no Zé Roberto. O time não tem grandes mudanças, o time tem ideia de jogo, coisa que o Corinthians ainda não tem. Mas o que o Corinthians mais tem é mudança, gente. Numa semana ele já vai mudar o time, o esquema pela terceira vez. Ele que está sugerindo isso, ele que, como foi perguntado ali, falou que era especialista aí na linha com 4 jogadores, e aí ele falou assim, posso ser especialista, mas quem executa é o jogador.
Ou seja, até o jogador vai começar a perder a confiança nele e no que ele está falando. 33 cruzamentos no dia que ele não que ele deixou o jogo no banco. Eu não vejo sentido nenhum do que está acontecendo nas coisas ali no Corinthians, Eugênio. Você tocou num dos pontos que estavam anotados aqui, né? Como é que ele joga contra um time que, depois de ter feito os gols, se fechou nas duas linhas de 4, né, como disse o Marra, e passou a atuar claramente no contra-ataque, cruzando sem ter um homem de área, deixando o homem de área no banco e para entrar aos 39 minutos, quando o jogo já era dominado de novo pelo Atlético Goianiense após a expulsão do Fagner. O Atlético retomou o controle da partida. Então não faz sentido algum. Se você tem um time que está pressionando, que está girando a bola, um monte de toque para o lado, toquinho para o lado, toca para a direita, toca para a esquerda, toca e nada vertical. Ok, vamos cruzar. Ok, cruzamento. A gente viu essa cabeçada do Arauz e mais nada. E quem é que ia pegar os cruzamentos na área? Quem é que ia brigar com os zagueiros altos do Atlético Goianiense na área? Seria o Jô, ou seria o Luan, ou seria o Arauz? É mais difícil. Se você tem o Jô, que é um homem de área, ou o Cauê, que é um homem de área, de repente esses cruzamentos podem ser um pouco mais fáceis. Teve esse no segundo tempo também, que o Fernando Miguel pegou. Quanto ao que falou o Silvinho, eu costumo sempre dizer, né, divido em 4 as valências de um bom time de futebol. A técnica, a física, a tática e a psicológica. Todas, para mim, têm exatamente o mesmo peso e são decisivas num momento e em outro. O buraco que existe no lado esquerdo da defesa do Corinthians é uma questão tática, que ele precisa... E ele diz, são só 2 jogos, são, mas ele aconteceu nos mesmos 2 jogos. Os gols saindo por aquele lado. Ontem, estava muito claro que o primeiro gol ia sair por ali. O Atlético ele foi trabalhando o jogo várias vezes até chegar ao primeiro gol. E chegou porque o Matheus Vital não volta para acompanhar o Dudu. O Piton fecha e dá espaço para quem joga mais aberto pela ponta. E havia um corredor livre. Olha lá o corredor. Olha o corredor pela ponta direita do Atlético Goianiense. Esse foi o lance anterior. Portanto, já estava desenhado que o gol sairia por ali. Quanto ao Atlético Goianiense, o time sentiu muito a saída do Ronald. O Ronald que faz o primeiro gol e que dá assistência para o segundo. menino, 19 anos, né, que foi destaque no campeonato de Goiás, contratado pelo Atlético e que foi muito bem nas 2 partidas. Faz o primeiro e dá assistência para o segundo. Ele sente a virilha aos 39 minutos do primeiro tempo e sai. A partir daí o time perde muito dessa escapada em velocidade para o contra-ataque e fica muito preso lá atrás. Acontece que quando o Corinthians tem o Fagner expulso, o jogo muda. O Corinthians perde completamente a capacidade até mesmo de fazer os tais cruzamentos. A bola passa a ficar nos pés. Gente, jogando em casa, perdendo de 2-0, competição de mata-mata, o Corinthians é dominado pelo Atlético, porque o Atlético tem mais futebol que o Corinthians. E esse futebol vem de sequência de trabalho, de entrosamento. O Atlético consegue tocar a bola, e tocar a bola de forma objetiva. Né? Às vezes não interessa ele ser muito objetivo, quer matar o tempo, então toca para trás, toca para o lado. Mas quando ele precisou, ele foi certeiro nos pontos fracos do Corinthians na primeira etapa. Essa é uma diferença. Mas é um preço que o Corinthians paga por ter trocado... mas o Mancini... realmente, o Mancini escalou o time reserva contra o Peñarol, tomou de 4, depois na mesma semana perdeu para o Palmeiras. Aí entra a tal da cultura brasileira, né? Não pode. Como assim? É goleado pelo Peñarol, eliminado da Copa Sul-Americana e perde para o Palmeiras. Agora não dá mais. Manda o técnico embora. Só que eles esquecem que havia um trabalho em desenvolvimento. O Mancini começava a encontrar uma maneira de jogar que é muito difícil no futebol. Encontrar uma maneira de jogar, uma ideia de jogo. O Corinthians começava a desenhar isso a partir dos 3 zagueiros. O Silvinho chega e fala assim, não me interessa 3 zagueiros, eu vou fazer com linha de 4 porque é o que eu gosto. Então o que está feito antes, joga fora porque eu vou resolver. Ele pode até resolver, mas vai demorar um tempo. Toda a intensidade que eu vi, e destaquei aqui segunda-feira, após o jogo do domingo, ontem a gente não viu. Desde o primeiro tempo o Corinthians com marcação frouxa. Os passes do Atlético, o João Paulo, mais uma vez, circulando entre as linhas de meio campo e defesa, com liberdade.